disse: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que diga de nós. Cruz é o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque se você e eu queremos enquadrar nas bênçãos de Deus, nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos de todo o coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3. Os versículos de 1 a 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículos de 1 ao 4, diz-nos a palavra do Senhor. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naqueles dias, que estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e disse ele: eis-me aqui. Podeis sentar, meus irmãos? Hoje nós vamos falar sobre antes que a lâmpada de Deus se apague em nossa vida. Meus queridos irmãos, o livro de 1 Samuel, até o capítulo, os primeiros 5, 6 capítulos, ele versa nos tempos dos juízes. E o tempo dos juízes perdurou 300 anos aproximadamente, que foi da conquista e morte de Josué até o primeiro rei, que foi Saul. Então houve vários juízes neste período, mas que não tinham um domínio ou uma liderança de todas as tribos. Havia juízes que estavam liderando 1, 2, 3 e até 4 tribos, devido a algumas façanhas realizadas por eles. Uma questão muito séria no livro dos Juízes é que parece que se torna um círculo vicioso. O povo peca, Deus levanta uma outra nação para castigá-los, o povo se arrepende, Deus levanta um juiz para libertá-los. Parece que essa roda ficou durante os 300 anos. E uma das frases bastante conhecida dentro do livro dos Juízes é aquela: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia conforme os seus próprios olhos, seu próprio parecer. Então não havia uma direção, não havia alguém para dizer o rumo é este. E cada um fazia conforme lhe parecia. Eles começaram a fazer conforme lhes parecia aos olhos, e no final acabaram pecando. A Bíblia disse que não havendo sábios conselheiros, o povo se corrompe. Então, este capítulo de número 3, ele está inserido na vida do penúltimo juiz, que era
o sumo sacerdote Eli. Este homem teve um privilégio muito grande. Porque para ser sumo sacerdote, ele tinha que nascer na tribo de Levi. Para ser sumo sacerdote, ele tinha que nascer na família de Arão. E para ser sumo sacerdote, ele tinha que ser o primogênito. Então era mais ou menos assim, em 1000, um para cada 1000. Você já viu pessoas que nascem com alguns dotes privilegiados e especiais na vida, e que não valoriza aquilo que recebeu de uma forma graciosa, para poder desenvolver e lançar fora? Hoje temos diante de nós uma pessoa como essa. O sumo sacerdote Eli. Agora, o texto, irmãos, é interessante pelo fato de ser uma narrativa da situação em que se encontrava a nação, o sacerdócio, nos dias deste sacerdote. A situação era muito, mas muito parecida com os dias de hoje. E há esta frase, que é o que eu tenho tomado para o nosso tema dessa noite: antes que a lâmpada de Deus se apague no templo do Senhor. A lâmpada que iluminava o tabernáculo, nós devemos lembrar que naqueles dias o tabernáculo estava erigido. Fora o mesmo tabernáculo que Deus havia dado a visão para Moisés lá no alto do monte. Aquele tabernáculo coberto com peles e couro de animais, aquele tabernáculo com as suas cortinas de linho torcido, o tabernáculo com as tábuas que servia como um muro para rodeá-lo, as tábuas que tinha as bases que era de prata, e cada 2 bases descia uma tábua e era pelo meio prendidas. Esse tabernáculo que tinha 3 repartições, tinha o pátio, aonde estava a pia de lavar, porque todo sacerdote tinha que lavar-se primeiro, e todo o animal para ser oferecido em sacrifício também tinha que lavar, conhecido como o laváculo. Ele estava no pátio externo. No pátio externo também estava o altar do holocausto. E ali no pátio externo do tabernáculo era onde era realizado os sacrifícios que os oferendantes traziam. Se eram animais, o ofertante tinha que trazê-lo, colocar a mão direita sobre a cabeça do animal, e um dos filhos do sumo sacerdote degolava aquele animal. O sangue era espargido. E depois então era arrumado sobre o altar aquele animal, queimado. Quando era holocausto, tinha que ser queimado completamente. Havia, por exemplo, oferta pelo pecado, que o sacerdote ainda ficava com parte do sacrifício, que era o meio pelo qual ele se sustentava, a si e a sua família. O sacrifício de paz, o sacrifício das primícias, parte daqueles sacrifícios eram destinados ao sustento do sacerdote e do sumo sacerdote. Quando era holocausto, era oferta de todo queimado em olor grato ao Senhor. Quando era oferta que se dividia, era dado ao sacerdote a participação. Isso acontecia no pátio externo.
Agora, na parte de dentro, propriamente dita, aonde começava a entrada com o linho torcido, estava um lugar conhecido como o Santo Lugar. Neste Santo Lugar, estava a mesa da proposição, que era colocada ali todos os dias pela manhã, 12 pães frescos naquela mesa, uns sobre os outros. Também dentro desse lugar chamado Santo Lugar, estava o candelabro, que era uma peça de ouro maciço, com 7 canos, com esses tubos cheios de azeite, e sobre a ponta estava o pavio aonde era acendido aquele candelabro. Também neste lugar estava o altar de incenso. Eram os 3 objetos que estavam dentro do lugar chamado Santo Lugar. Aquele candelabro, ele era aceso à tardinha e apagava-se ao amanhecer. O sacerdote tinha a obrigação de acendê-lo pela tarde, passava a noite toda clareando e pela manhã este candelabro era apagado. Quando Salomão faz o templo, ele mantém o candelabro, mas ele coloca sobre o templo, na parte santa do templo, as lamparinas que iluminava. Era como se fosse 2 fileiras com 6 lamparinas à direita e 6 à esquerda, para iluminar o lugar chamado santo. Passando do lugar santo, tinha o lugar santo dos santos, que era além do véu. Havia um véu espesso, e aquele véu impedia o trânsito entre o lugar chamado santo para o lugar santo dos santos. No lugar santo do santo havia apenas um móvel, que era a arca do concerto. Dentro da arca estavam as 2 pedras contendo a lei de Deus escrita. Havia uma pequena vasilha com maná, e havia a vara de Arão, que no deserto tinha florescido. Naquele lugar era proibido a entrada. Só um homem na terra tinha o privilégio de entrar ali, mas não era todos os dias, era uma vez ao ano, no dia da grande expiação, quando reunia todas as tribos para oferecer o sacrifício do dia da grande expiação, que se matava um bezerro. Primeiro, o sacrifício era feito pelo sumo sacerdote. Se matava o bezerro, e só parte do bezerro era colocada sobre o altar do sacrifício. O restante era levado para fora e era queimado em um certo lugar. Naquele dia também se separava 2 bodes. O bode que era sacrificado e o outro bode que era o bode emissário. Quando se confessava os pecados de toda a nação sobre a cabeça daquele bode e o mandava ao deserto. Você já ouviu falar no bode expiatório? Então fazia isso com ele. Depois então sacrificava um outro bezerro. E tomava o sangue daquele bezerro, e o sumo sacerdote, vestido com toda a sua vestimenta, ele entrava no lugar chamado Santo dos Santos. A sua roupa tinha umas campainhas, para que quando ele se movesse lá, Deus entendesse que lá estava o homem escolhido para aquilo. Irmãos, era um ritual extraordinário. O povo ficava para o lado de fora, esperando o sumo sacerdote sair, porque o sumo sacerdote, ao entrar lá com o sangue, ele ia nas 4 extremidades da arca e marcava com o sangue do sacrifício, e depois ele
aspergia sobre o propiciatório, porque na tampa da arca tinha os dois querubins alados, um olhando para o outro, e ali era o propiciatório, o lugar propício. É como Deus disse: e eu virei a ti e falarei contigo do propiciatório. Era o lugar mais santo que havia na terra. A presença de Deus estava naquele lugar. E naqueles dias de Eli, se estavam oficializando os sacrifícios, as oferendas, nesse tabernáculo. E numa manhã, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, algumas coisas terríveis estavam acontecendo. Porque, meus queridos irmãos, nós podemos ter tudo. Podemos, como tinha Israel, os objetos sagrados. Podemos ter a ordem sacerdotal oficializada. Podemos ter todos os objetos para o culto. Mas não passam de objetos. Se faz necessário algo mais do que aquilo. Se faz necessário algo mais do que aquela representatividade. Porque o que dá vida à tua e à minha fé é a nossa vida de consagração àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Podemos ter o melhor, o mais aparatoso e espetaculoso culto da terra. Mas se não tiver vida, se não tiver a presença do Espírito Santo, não passa de uma lata vazia que faz barulho. Israel tinha tudo, mas não tinha a essência. Israel tinha tudo, mas a lâmpada estava apagando. Nos dias de hoje, como igreja, nós temos tudo, mas nós estamos perdendo a essência. A lâmpada está apagando na vida de muitos daqueles que se dizem ser crentes de Deus. Agora, irmãos, o que levou aquela lâmpada a apagar? Os primeiros versículos são terríveis. Olha o versículo de número 1. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. A palavra do Senhor era escassa, em algumas traduções. O que leva a lâmpada a apagar? A escassez da palavra. Muito barulho, muitos gritos estridentes, muito sapatinho de fogo. E nada disso. Muito movimento humano. Muita manipulação de massa. Muito quebrantamento humanisticamente falando. E palavra nada. Podemos ter tudo, mas o que edifica a nossa vida, e o que aviva a nossa fé, e o que nos mantém de pé na presença de Deus, é essa bendita palavra do Senhor. Tirar a palavra é como tirar o pão da mesa. Tirar a palavra é criar uma igreja raquítica e desnutrida. Eu e você, como crentes, devemos em primeiro lugar amar a palavra.
amar a palavra, lê-la, estudar, meditar e viver em nossas vidas a palavra de Deus. Naqueles dias eles tinham tudo, mas não tinha palavra. Naqueles dias eles tinham uma arca, mas não tinha palavra. Eles tinham o candelabro aceso, mas já estava para apagar e não tinham palavra. O sacerdote tinha a roupa mais aparatosa da terra, mas não tinha palavra. Não é o que temos, é o que somos. E a igreja precisa ser conhecida como igreja da palavra. Uma igreja fundamentada na palavra. Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É cansativo, meus irmãos. É cansativo ver grandes ajuntamentos de pessoas em que as emoções sobem a uma altura quilométrica, mas não passa de emoções. A palavra era escassa. Outro problema que havia ali: naqueles dias não havia visão manifesta. Palavra e visão. Vossos velhos sonharão sonhos, e vossos jovens terão visões. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia, e profetizarão. Não havia visão. A Bíblia diz que não havendo visão, o povo se corrompe. E o que é visão, irmãos? Não é visagem. Visão. Ver algo de sobrenatural de Deus na minha vida e na sua vida. Ter uma revelação do mundo de Deus, do mundo dos homens. Ter essa visão, ver alguma coisa. Naqueles dias não havia isto. Ninguém via nada. É por isso que quando Samuel aparece no cenário, já leva o nome de vidente, que era o homem que tinha uma percepção daquilo que os céus desejava, daquilo que os céus estava falando, daquilo que Deus estava pensando. Visão não havia naqueles dias. Eu creio que deve ser a coisa mais triste para uma noiva não receber nenhum sinal, nenhuma linha, nenhum recado do seu noivo. Deve ser muito triste. Não há noivado que permanece. Não há noivado que prospere. Somos peregrinos na terra. Estamos longe do nosso lar, mas não estamos longe do nosso noivo. Podemos estar a quilômetros dos céus, mas nós não estamos a quilômetro daquele que um dia nos comprou pelo seu sangue e nos disse ao coração: tu és meu. Hoje nós temos igrejas sem Cristo. Hoje nós temos evangelho sem salvação. Hoje nós temos evangelho sem perdão. Evangelho sem necessidade de transformação de vida. Hoje nós temos um evangelho barato,
água com açúcar. Um evangelho que é para crente moloides, para pessoas que não têm compromisso. Não tem problema o que você está fazendo. Não tem problema na forma como você está vivendo. Você vem ao culto, entregue a sua oferta. E por favor, seja caprichoso na oferta. Entregue o seu dízimo. E não tem problema algum. Não tem problema se você tem 3 ou 4 amantes. Não tem problema se você tem 3 ou 4 pensamentos contrários. Não tem problema se você é da turma da Latinha, ou da 51, ou da Pirassununga 29. Não tem problema algum. Você pode continuar assim, vai tudo bem, as coisas estão acontecendo assim. Ah, meu irmão, mas uma igreja que tem visão, ainda está dizendo, sede santo, porque o Senhor teu Deus é santo. Fora com este evangelho de esmola, fora com este evangelho sem poder, fora com este evangelho que é completamente corrompido. Bem-vindo ao evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que disse: arrependai-vos e crede no evangelho. Aleluia. Não havia visão. Não havia visão, e não havendo visão, o povo se corrompe. Pasme os senhores, que gira na internet hoje, uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que está convidando a todos para o Arraiá Gospel. Noite passada tinha a noite do Caltrim. Há uma igreja no Brasil que leva o nome de Assembleia de Deus e que faz culto para a torcida do Corinthians. Quem é corintiano? Então aparece lá os irmãos trajados com a roupa do Corinthians. E depois tem os do Palmeiras. E depois tem o São Paulino. E por último o de Araçatuba. Discoteque dentro da igreja. Eu falo discoteque porque eu sou do tempo do discoteque. John Travolta, Olivia Newton-John, o Kiss. Festa. Não, nós temos que fazer isso para atrair o jovem. Irmão. Se esta palavra não atrair a juventude, homem, e nem programas, e nem métodos poderá atrair juventude para os pés de Deus. Aquele jovem mancebo chegou e disse: bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus disse: olha, compre uma calça jeans rasgada no joelho e outra nas nádegas. Faz uma tatuagem do Ronaldinho. Penteia o cabelo que nem o Neymar. Coloque no quarto umas 200 camisetas do time do seu coração. E maravilha. Não foi isso. Jesus disse: sabe os mandamentos? Ele disse: quais? Não matarás, não adulterarás, honra o teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. Tudo isso tenho observado desde quando era garotinho. Aí Jesus olhou e Marcos disse: e o amou. E disse: ainda falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tem, dê aos pobres, e depois vem e segue-me. Ele olhou e disse: o senhor está nervoso. Eu vou para a Assembleia de Deus lá de Araçatuba, lá é mais fácil.
Toda vez que você lê a Bíblia, não mudou uma vírgula, meu irmão. Jesus não fez nada para atrair a ninguém. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, glória a Deus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Foi isso que ele prometeu. E Pedro, que pensou que estava por cima da carne seca, disse: Senhor, e nós que deixamos tudo? Pedro é tipo pobre, né? Perguntou: como é que você está? Não tenho nada. Uma enchente, perdemos tudo. E nós que deixamos tudo? Jesus disse: nesta vida, 100 vezes mais com perseguições. Este evangelho que está aí não encaixa com o evangelho de Jesus. Não havia visão manifestada. Outro problema no capítulo, nesse versículo de número 2 do capítulo 3 do primeiro livro de Samuel. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu... Levanta, Eli. Levanta, Eli. Estando o pastor Aparecido deitado no seu lugar, e os seus olhos se começava já a escurecer. Deitado, por ser brasileiro, deitado eternamente em berço esplêndido. No momento de guerra espiritual, em que parece, meu irmão, que o inimigo vai levar vantagem, o líder não pode estar deitado. O líder não pode estar deitado. Ele tem que levantar. Ele tem que levantar. E ele precisa ir para os pés de Deus e dizer a Deus: Deus, por favor, não destrua a sua vinha, não deixe o inimigo levar, não deixe o inimigo acabar. O líder estava deitado. E deitado fala de comodismo, acomodado, conforme. A pior coisa que pode acontecer com um líder de igreja é ele se conformar. É ele se conformar. Há 3 meses atrás, um pastor disse para mim: você precisa pregar aquilo que o povo gosta. E eu olhei para ele e disse: mas eu não sei. O senhor tem alguma Bíblia daquela que fala que o povo gosta? Então o senhor me dá uma Bíblia dessa que o povo gosta. Porque eu aprendi a pregar aquilo que Deus gosta. E eu tenho que dar, meu irmão, eu tenho que dar conta diante de Deus por aquilo que eu estou pregando, ensinando e vivendo. Deitado. Outro problema com o líder: os olhos começou a escurecer. Então significa que o homem não tinha visão do que estava acontecendo. E o que estava acontecendo? Os 2 filhos queridinhos dele, aqueles 2 demônios, estava prostituindo com as mulheres na porta do tabernáculo. E o pai? Ele não estava vendo. Todo o povo via, ele não. Por quê? Ele estava fazendo vista grossas. Nos dias de hoje, os nossos olhos precisam estar bem abertos. E se você e eu não conseguimos ficar com os olhos abertos, vamos colocar uns palitinhos, meus irmãos.
e vamos ficar com os olhos regalados. Não vamos dormir. Porque se a gente dormir, a gente vai ficar com o bagaço da laranja. Eu vou dizer a vocês. O meu pai, quando era criança, o tio dele disse, olha, eu vou numa festa e lá sempre servem uns biscoitos. E meu pai, doido por biscoito, leva eu. Não, chega lá, você vai dormir. Não, eu prometo que eu não durmo. E levou ele. E essa festa vai daqui, vai dali, e passou das 11, e menino, né? Naquele tempo, menino da roça dormia às 6 da tarde. Hoje, você diz, vai dormir. Não, vai passar o corujão. E ele está lá, num tosquenejamento terrível. E aí o meu tio gritava, vem o biscoito. Ele se assustava. E não era nada de biscoito. Aí teve uma hora que ele agarrou mesmo o sono. E meu tio foi lá, pegou um outro menino, colocou uns bagaços de laranja numa bandeja e falou, você passa perto que eu vou gritar que é o biscoito. Olha o biscoito. Ah, meu pai não aguentou, já meteu a mão na bandeja e já foi metendo na boca. Era bagaço de laranja. Dorme não, meu irmão. Perca a visão não. A tua vida e a minha vai virar bagaço. Não pense que Satanás vai poupar as armas dele contra você e eu. Ele fará tudo para destruir a gente. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ainda há Deus neste lugar. Ainda há Deus na nossa vida. Ainda há Deus. E Ele é o dono desta obra. A situação ficou difícil. Quais foram as consequências? A lâmpada apagou. E quando a lâmpada apagou, Israel tinha um inimigo número 1. Os filisteus. O inimigo vai aproveitar o momento que você estiver mais fragilizado espiritualmente para estrangular a sua vida. É no momento que você não tem resistência. Ele vai aproveitar aquele momento. E quando Israel estava pior espiritualmente, os filisteus disseram, agora chegou a nossa vez. Armaram a batalha. Foram para o campo de batalha. Israel foi ferido no primeiro combate. 4.000 soldados morreram. E o povo alarmou chorando. Aí disseram, não. Nada disso. Traz a arca de Deus. Traz ela aqui para o acampamento. E trouxeram a arca. E sabe quem estava levando a arca? Os 2 endemoniados. Ofni e Finéias. Trouxeram a arca. E fizeram um pampeiro, irmão. Foi sapato de fogo. Foi aviãozinho. Foi salto num pé só. Foi reteté, como o pessoal fala. Foi de tudo. Os filisteus, quando escutou o barulhão, disseram, estamos perdidos. Agora, a gente vai morrer. Eles tinham a arca. Mas o Deus da arca não estava preso na arca. Nós podemos ter um nome, mas Deus não se prende em nome. Com quem o Senhor habita? Com o contrito de espírito. Um só colocará 1000 em fuga. Um apenas. E eles pensaram, agora Deus está conosco.
Os filisteus disseram: agora nós estamos perdidos. Vamos ser homem e vamos partir para a batalha. E eles partiram. E Israel foi derrotado com arco e tudo, até a arca levaram embora. Irmão, que Deus nos livre. Que Deus nos livre. Porque se o inimigo vier no momento da nossa fraqueza espiritual, ele vai levar o mais sagrado que temos e vai arriscar o nosso nome da história. Chegou um que escapou lá da batalha, e o coração do homem, do Eli, que está encostado lá na cadeira, sentado, ele pesava em torno de 90 para 100 quilos. Chegou a notícia na cidade, quando o rapaz disse: Israel perdeu, a arca foi tomada, alvoroçou a cidade de Silo. E Eli, escutando a notícia, caiu e quebrou o pescoço. A nora, que estava próximo para dar à luz, veio as dores, porque chegou a notícia que os dois endemoniados tinham sido mortos também, e que a arca tinha sido tomada. Veio as dores de parto, e ela, naquela hora de ter o filho morrendo, colocou o nome nele de Icabod. Foi-se a glória de Israel. Se a lâmpada apagar, se o Espírito Santo for embora, lá na frente não vai ser mais Assembleia de Deus. Lá vai ser Icabod. O nosso nome não estará mais no livro da vida, será arriscado. Não deixe a lâmpada de Deus apagar na tua vida. Como é que eu posso fazer, pastor? O único combustível para a lâmpada naqueles dias era azeite. Eu e você precisamos voltar ao lugar da oração. Orar, meu irmão, nunca foi tão necessário como nos dias de hoje. O pessoal está dizendo: não, você, para que você pode orar, rapaz? Você pode comprar em 10 vezes no cartão. Você pode passar o cheque. Você pode fazer isso, fazer aquilo. Oração. Um adolescente falou para o pai dele, o dia que nós estávamos ajeitando para uma oração numa igreja que eu estava pastoreando, e ele falou para o pai dele: pai, eu vou denunciar o pastor no ministério, no tutelar lá. Por quê? Isso é negócio de obrigar a criança a orar? Isso é violência. Orar, meu irmão. Essa igreja chegou até aqui de joelhos. E ela vai prosseguir orando. Pode ser que a lâmpada esteja diminuindo o seu fogo, mas ela não vai apagar. Ainda eu acredito que tem gente entre nós que ora. Eu acredito que ainda tem gente que preserva o azeite na lamparina. Eu acredito. Aleluia. Aleluia. Dias atrás eu estava num programa de rádio e disse: olha, procure uma igreja mais próxima da Bíblia. E a senhora que estava lá ficou assustada, porque a gente sempre diz: procura uma igreja mais próxima da sua casa. E nem todas as igrejas servem para você entrar nela. Você não sabe se você está cultuando a Deus ou se você está cultuando um demônio lá dentro. Tem o nome de Deus na fachada, mas não tem Deus no seu interior. Tem nome de Deus lá fora, mas dentro parece mais um clube social. A lâmpada já se apagou, o Espírito Santo já foi embora. Mas, meu irmão, por amor a Deus, enquanto estiver ao nosso alcance, vamos colocar azeite nessa lamparina. Vamos fazer esse fogo arder.
Não importa que diga que a gente é quadrado. Não importa que diga que somos antiquados. Não importa que diga que nós não precisamos gritar, porque Deus não é surdo. Oh, meu irmão, o importante é que quando você clamar, a presença do céu virá onde você está. Aleluia. Xarabacamanamashouri andarai. Oh, aleluia. A lâmpada apagou. E o versículo 4 disse: e o Senhor Deus chamou a Samuel. O que é isso, pastor? O sacerdote Eli deixou a lâmpada apagar. O pecado do povo soprou sobre a lâmpada. E então Deus disse: eu preciso de um Samuel. Eu preciso de um Samuel. E o Senhor se apresentou e disse: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala. Se você não quer orar, se você não quer manter a lâmpada acesa, quem vai sentar nestes bancos vai ser os Samuéis. Ele vai levantar gente que realmente ama Ele. Ele vai levantar gente que realmente defende a honra dEle nessa terra. Ele vai levantar um povo zeloso e de boas obras, com fogo nos olhos e no coração, que vai andar por estas ruas para fazer a diferença. Ele vai. E Deus chamou a Samuel. E Samuel disse: eis, fala, eis-me aqui, fala. E a Bíblia diz: e todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que a palavra do Senhor estava com Samuel. No capítulo 7, os inimigos vieram. Primeira vez a gente conseguiu, agora vai ser mais fácil. Os inimigos vieram. E Samuel tomou um cabrito recém-nascido e ofereceu a Deus. E quando o inimigo se aproximou, Deus desbaratou o inimigo. O povo tinha renovado. A lâmpada voltou a arder. A presença dele voltou. Glória a Deus. E é bom que Satanás fique sabendo que os dias dele estão contados, porque esta igreja ainda tem a lâmpada acesa. Fique em pé, por favor. Oh, aleluia. Acende a nossa lâmpada, Senhor. Faz brilhar o teu fogo em nossa vida. Oh, envia o teu Espírito de novo. Recebe presença de Deus hoje, meu irmão. Abre o teu coração, recebe presença de Deus, recebe fogo do Espírito de Deus para arder a tua e a minha vida. Você que fala em línguas, abre a boca em línguas aí, abre a tua boca em línguas aí, abre a tua boca em línguas aí, abre agora. Managashori andará bagabashuri andará. Emanaia. Emanaia. Vem Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. Vem Espírito Santo, tu és bem-vindo em nosso meio. Faça arder a nossa lâmpada, faça arder a nossa vida. Enche-nos, enche. Aviva a nossa vida, aviva a nossa alma. Tira toda a podridão do pecado, Senhor.
Enche as nossas vidas, enche-nos. Xarabacama namachori andarabagai. Machuri andarabagai. Xeramagama nasuri. Aleluia. Se eu e a minha casa vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que diga de nós. Cruz é o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque se você e eu queremos enquadrar nas bênçãos de Deus, nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos de todo o coração.